Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Estudaremos agora o ponto de vista. 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 Outro comentário de Allan Kardec. Item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz, sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva. Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, quer dizer, sem conhecer o porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele, quer dizer, o homem, se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Olha esta frase. Aliás, essas duas frases está dizendo que o homem, por não reconhecer os bens futuros, ele se apega de tal maneira aos bens da terra que fica parecendo uma criança, né? Apegado aos seus brinquedos, faz tudo para conquistar os seus brinquedos. Se perder um desses brinquedos, ele passa a ter uma forte mágoa, uma insuportável mágoa, um sofrimento terrível por perder algo de valor material, certo? Isso é por falta de reconhecer os bens da vida futura. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sobre o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande ao seu redor. Os cidadãos eminentes como os movimentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele, o homem, então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas. Criaturas efêmeras que tanto se esfalfam, criaturas efêmeras que tanto se cansam, se desgastam, se enfraquecem para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Item 6. Se todos pensarem assim, dir-se-á,
ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Tá vendo? Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, se eu der muita importância à vida espiritual, se eu menosprezar a vida material, logo entraremos em perigo. Ficará tudo sem... Aí pronto, para o trabalho aqui da vida material, mas não é bem assim. O homem pensa no seu bem-estar, não quer dizer que ele tem que pensar no bem-estar só na vida futura. Nós estamos falando que o homem não pode concentrar a busca do seu bem-estar só na vida material, porque tem a vida futura. É uma questão de entender as duas coisas. Entender a realidade. Não é desfazer de uma em prol da outra. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever. E com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previne os que compreendem estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que se concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Ótima comparação, porque está dizendo o seguinte, que se o rico perder alguma coisa, ele não tem motivo para se desesperar, para se perturbar. Por quê? Porque ele tem mais coisa, ele tem muita coisa, então ele perdeu um pouco só. É a mesma coisa a pessoa que identifica com a vida futura, ele não se perturba, porque ele sabe que apesar dos pesares, apesar da dificuldade, dos problemas, terá uma vida melhor. Ele terá uma vida que continua, ele terá mais coisas ainda, a vida é eterna para ele. Agora o pobre, se ele perder tudo, então ele teria razões para se perturbar, porque perdeu tudo. Ele é pobre, coitado, ele não tem mais nada. Né? Não quer dizer que todos os pobres agem assim, não. Mas pela lógica, pela condição, daria essa impressão. Assim também são as pessoas que têm uma visão voltada só para a vida terrestre. Quando perde as coisas, quando há um tipo de prejuízo, quando há algum problema, ele desespera, porque ele acha que acabou tudo, ele acha que não tem mais esperança, ele acha que a sua vida resume somente aqui na vida material. Tá certo? Então, essa comparação é muito importante. Número 7. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, a doutrina espírita, o Espiritismo, oferece assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros.
Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Então vamos conhecer agora, moçada. Chegou o momento. Estudando ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Comentaremos agora sobre o ponto de vista. O ponto de vista sobre a vida futura. O ponto de vista sobre a vida futura muda completamente a visão sobre a vida terrena. Gera consequências sobre a moralização dos homens. A pessoa que tem uma visão de vida futura, ele desenvolve uma fé racional, que muda totalmente o comportamento dele sobre a Terra, gerando consequências na sua moralização. Que se tem uma vida muito mais ampla, se a vida continua, os problemas aqui da Terra são passageiros. Então ele luta, ele trabalha com esperança, com fé, porque ele tem uma visão bem mais ampla. Quem tem certeza da vida futura, tem fé no porvir. É isso que eu estava comentando. A vida corpórea se torna simples passagem. Suporta com paciência as vicissitudes da vida. A morte se torna a porta da libertação. Tudo isso acontece com a pessoa que tem certeza da vida futura. Então tudo para ele torna mais fácil. Então se ele tem certeza da vida futura, claro que ele tem fé no porvir. Ele sabe porque tem uma vida ampla que o espera. Isso que é fé, confiança. Então a vida corpórea para ele torna-se uma simples passagem. Né? Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, torna bem mais fácil dele suportar. Porque ele conhece a imensidão de vida que o espera. Ele suporta com paciência as vicissitudes, os problemas da vida. A morte para essa pessoa que tem certeza da vida futura se torna a porta da libertação. Ele já não preocupa que vai morrer, porque ele sabe que vai continuar vivo. Ele sabe que quanto melhor ele conviver aqui, quanto mais experiência ele adquirir, quanto mais ele tiver coerência de vida, melhor será a libertação que ele vai encontrar com a morte. O seu espírito gozará de condições melhores no futuro. Ele tem certeza que tem um futuro que o espera. E que esse futuro depende do que ele está vivendo agora. Da perseverança, do trabalho, da paciência que ele tem agora. Certo? Ele tem certeza disso, porque ele acredita no futuro. Agora, quem duvida da vida futura? É o contrário. Veja bem, imagina quem acredita na vida futura. Como é o comportamento dele? Agora imagina o contrário. Quem não acredita na vida futura? Quem duvida da vida futura? Quais serão as consequências do seu comportamento, das suas atitudes? Como age essa pessoa? Então vamos ver? Ele não tem certeza do porvir, claro, ele duvida. Ele não quer estudar, ele não quer compreender, ele duvida. Simplesmente duvida, não tem certeza. Se ele não tem certeza do futuro, imagina como ele comporta. Porque tudo para ele resulta no presente, resulta na atual vida, no atual momento que ele está vivendo, na atual existência que ele está vivendo. Como é a atitude dele, né? Então, ele dirige os seus pensamentos para a vida terrena. Ele não pensa nada no futuro. Ele pensa em tirar vantagem, ele pensa em aproveitar tudo aqui, enquanto ele está aqui, vivendo na Terra. Os bens materiais se tornam únicos e reais. Essa pessoa não mede esforços para apegar aos bens materiais, porque para ele são os únicos bens. Não tem nada além dos bens materiais. A morte se torna a porta para o nada. Para a pessoa que duvida da vida futura, morreu, acabou.
A gente vê ainda, infelizmente, ainda tem pessoas que falam assim, morreu, acabou, pronto. A pessoa tem que ver enquanto, tem que curtir enquanto está vivo, tem que aproveitar a vida, porque morreu, acabou, pronto. Não existe vida após a morte. É lamentável que tem pessoas que pensam assim. Devemos nos acomodar diante do sofrimento porque acreditamos na vida futura? Olha, gente, essa pergunta, vamos entender bem essa pergunta. Devemos nos acomodar diante do sofrimento porque acreditamos na vida futura? Então, tudo bem, o futuro existe, com a morte a vida continua, e a vida não é só aqui. Então eu acredito muito bem que esta vida aqui é passageira, eu sou resignado, eu sei enfrentar os problemas, eu enfrento com paciência, a morte para mim não me espanta, porque eu sei que a vida continua. Então eu devo acomodar diante do sofrimento, diante das doenças, das dificuldades financeiras. Então nós devemos acomodar, cruzar os braços, porque o futuro existe, o futuro será um novo dia, uma nova realidade. Devemos fazer isso? O que você acha? Devemos ou não? Pense direito. Vamos lá? Vamos ver então? Não, não, não. Olha o que está dizendo. Devemos realizar esforços para melhorar o que estiver ao nosso alcance. Então, nunca devemos cruzar os braços. Porque a vida continua, nós vamos desprezar a vida presente? Porque a vida espiritual, ela existe, ela nos aguarda. Nós devemos desprezar a vida material? O que é isso? Aqui nós estamos vivendo uma experiência. Então não devemos cruzar os braços só porque acreditamos que a vida futura exista. Só porque acreditamos que esta não é a única vida. Devemos trabalhar assim, de forma resignada, lutar para superar os problemas. Então nós devemos sim esforçar para melhorar as coisas que estão ao nosso alcance de melhora. Certo? Não é ficar de braço cruzado, não. Não é ficar de braço cruzado acomodado. Tem gente que pensa assim, eu sou espírita, eu conheço a vida, sei que a vida continua, então eu não vou trabalhar não, posso passar dificuldades, não preciso de eu preocupar com a minha casa, não preciso de eu preocupar com o meu bem-estar, porque o meu espírito vai ser feliz. Quanto maior sofrimento eu estiver aqui, melhor será a minha vida espiritual. Grande engano quem pensa assim. Por comodismo, a pessoa está cometendo um erro. Ele está aumentando o seu problema, o seu sofrimento. A doutrina espírita não fala isso não. Fala que a gente não pode desesperar porque a vida continua. Mas a gente não pode cruzar os braços perante os desafios que nós enfrentamos. Devemos sim realizar esforços para melhorar o que estiver ao nosso alcance. Devemos aceitar com resignação o que não depende de nós. Vamos supor, a pessoa deu um problema de coluna e está na cadeira de roda. Mas se tem um tratamento médico que poderá curar a coluna dele e deixar de andar na cadeira de roda, ele tem que fazer isso. Mas vamos supor que ele nasceu já com problema, aleijado, ou ele sofre uma fratura na coluna, que não tem jeito dele ser curado, não tem jeito dele sair da cadeira de roda. Aí então ele não precisa desesperar. Aí que tem que ter resignação. Então ele tem que acalmar e esperar que ele está vivendo um momento passageiro. Ele está vivendo uma experiência difícil, mas que aquela experiência vai passar. Aí tudo bem, a resignação é isso aí, é você aceitar, sem desesperar, o que não depende de você mudar. Agora, o que depende de você mudar, de você melhorar, tem que lutar, tem que melhorar, tem que buscar a solução dos problemas. É dessa forma que a doutrina espírita nos fala. Está no Evangelho, no capítulo 2. A crença na vida futura gera desinteresse pela vida material? Gente, se isso acontecer é porque a pessoa não entende bem, não compreende bem essa vida futura. Porque a pergunta quer saber, pelo fato da gente acreditar na vida futura, isso pode levar ao desinteresse pela vida material?
A gente pode ficar indiferente às coisas da matéria? Isso pode acontecer? Você acreditar na vida espiritual, na vida futura e passar a desinteressar pela vida material? Pode acontecer isto? Você acha que pode? Vamos ver então. Não, não pode. Fomos colocados na terra pela providência divina para melhorar todas as coisas. Certo? A gente não está aqui de brincadeira, não. A gente não está aqui por acaso, não. Nós temos sim, nós temos obrigações aqui na terra, um trabalho a realizar. Nós fomos colocados aqui pela providência divina para melhorar todas as coisas, para o progresso do planeta, para o progresso da vida material, que consequentemente é o nosso progresso, nos garante também a felicidade já aqui na Terra. Certo? Por quê? Só porque existe a vida da Terra e a vida espiritual, então aqui eu tenho que neutralizar qualquer esforço, tem que ser indiferente a qualquer esforço, aqui tem que ser um lugar de pena, de sofrimento e tal, e tal, e tal, porque do outro lado eu vou ser feliz. Olha a interpretação errada disso aí. Não é bem assim não, não é isso que a doutrina espírita fala não. Quando fala das nossas provações, quando fala das nossas expiações, das dificuldades que nós temos, é porque nós estamos num processo de aprendizado, nós estamos aprendendo cada vez mais, mas não está falando nada de ficar com o braço cruzado, nada de... O instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. Isso é instintivo. O homem tem sempre o instinto de fazer algo de melhoria, certo? Ele sempre quer uma coisa melhor. Se ele está morando num barracãozinho, logo ele quer fazer um cômodo a mais, logo ele quer botar um cimentinho no seu barracão, logo ele quer fazer uma área, certo? Se ele está andando a pé, logo ele quer comprar uma bicicleta. Se ele está na bicicleta, ele quer uma moto. Se ele está numa moto, logo ele quer um carro. Se ele tem um carro velho, logo que ele puder, ele quer um carro melhor, um carro mais novo. Então, isso está na natureza humana, isso faz parte do instinto, né? O instinto do progresso e da conservação. Isso faz parte da lei da natureza, né? Isso leva o homem a esforçar sempre, a buscar sempre mais para melhorar o seu bem-estar. Mesmo sabendo da vida futura, mesmo sabendo que a vida continua, o homem não dispensa o seu bem-estar. O homem sempre quer viver da melhor forma possível, né? Os bens terrenos. Vamos ver o que nos fala o Evangelho sobre os bens terrenos, já que nós estamos analisando a vida sobre o ponto de vista do futuro. E os bens terrenos que estamos usufruindo, que estamos convivendo com eles, agora na vida presente. Então, como ficam os bens terrenos? Vendido, aqui é uma plaquinha vendida, a casa, a família vendeu a casa, tal. Ah, mas está todo mundo, era para estar todo mundo triste, porque a casa tá, né, foi vendida, né? Aí, ó, essa chave. É porque vendeu a casa, vai entregar a chave? Né? Vamos ver. Deus não condena o uso. Ou porque a casa era para vender, eles compraram, então botaram a placa vendida. Agora nós já compramos. Estão aqui com a chave. Por isso que estão felizes. Talvez seja por isso, né? Bom, mas o que está dizendo aqui, ó? Deus não condena o uso. Deus não condena o uso, não. Né? Não precisa explicar mais nada. Está claro isso aí, não está? O que Deus condena? Olha a balança. O que Deus condena? De cá está o amor, né? De cá está dinheiro. Então, o que Deus condena? Vamos ver. Deus condena é o abuso dos bens terrenos em detrimento das coisas da alma. Certo? Então, o que está mais pesado aqui? Os bens terrenos, né? O dinheiro, as coisas do amor, as coisas da alma, está mais leve. Isso aqui que não deve ser. Porque isso aqui vai acabar. Isso aqui é provisório, isso aqui é material. As coisas do coração continuam com a pessoa, porque isso faz parte do espírito, do que é imaterial, da vida eterna.
O Espiritismo, que amplia nossa visão sobre a vida terrena atual. O Espiritismo nos mostra como é bela essa vida terrena, como é importante a vida terrena. Mostra esse elo harmonioso e magnífico do conjunto da obra do Criador. Tudo que Deus fez tem um significado, tem uma importância. Nada deve ser desprezado, nada deve ser visto com desprezo, com abandono. A gente, porque fala que nós temos que pensar no futuro, que a nossa vida continua, não quer dizer que nós devemos ser indiferentes à vida terrena. A gente não deve apegar como se ela fosse única, como se ela fosse exclusiva, se fosse só aqui. Essa visão que a doutrina espírita está tentando nos mostrar, ampliar a nossa visão, mostrando esse mundo de vida que nos aguarda, esse mundo de vida que nós convivemos nele, esta vida eterna. Estamos sempre aprendendo, buscando a nossa melhoria, experimentando, vivenciando e progredindo. Isto é a lei de Deus, estamos caminhando tudo para a felicidade, para o bem de todos. A reencarnação, um dos princípios da doutrina espírita. Todo esse progresso que a doutrina espírita fala está ligado à reencarnação, porque a reencarnação revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Veja bem que a reencarnação revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Exatamente. Numa existência eu sou pobre, trabalhei demais da conta, tive que lutar, vivi com uma certa dificuldade, com limitações, às vezes não tinha dinheiro suficiente nem para a minha sobrevivência, nem para a minha manutenção. Mas numa outra existência eu já venho rico, já tenho dinheiro, já tenho posse. Numa existência eu sou mecânico, numa outra existência eu sou um pedreiro, sou um engenheiro. Numa existência eu sou um médico, na outra eu sou um enfermeiro. Numa existência eu sou um professor, na outra eu sou um lavrador. Olha, gente, olha os laços que unem o nosso ser, que nos une à mesma pessoa em várias existências, proporcionando esse cabedal de experiências, de vivências diferentes para a nossa evolução. Olha que beleza, olha que solidariedade existe na ligação entre as nossas próprias vidas, as vidas de cada um de nós. Isso é muito bonito, que a gente tira para pensar e para estudar e para conhecer. É claro que quando a gente começar a pensar assim, tendo essa certeza de vida futura, tendo essa certeza da reencarnação, compreendendo a informação que a doutrina espírita nos dá, muitos males, muitos problemas nós vamos eliminando. Certo? Essa ansiedade, essa coisa que está atacando as pessoas no dia a dia, né? Tanto problema de doença, tanta coisa, a pessoa fica desesperada, assim com medo de morrer, porque acha que com a morte acaba tudo. Então, com isso, a doutrina espírita, com esses conceitos, a gente acalma, a gente tranquiliza, a gente poderá ter até mais uma saúde melhor. Mesmo que estivermos doentes, a nossa doença poderá ter um comportamento diferente, um comportamento de mais conforto. Certo? Nós vimos que a reencarnação revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Agora vamos ver que a reencarnação revela também a solidariedade que liga todos os seres de um mesmo mundo. Quer dizer, não é somente as nossas existências de uma mesma pessoa, são todas as pessoas de um mesmo planeta. Que a reencarnação é algo de solidário que liga todos nós, todos os seres que moramos, que habitamos o mesmo planeta. Essa solidariedade também liga os seres de todos os mundos. Aí deixa de ser só o planeta Terra. Todos os mundos que existem. Você pensa, poxa, mas a coisa está ampliando.
Claro, claro, não tem vida, não é só aqui na Terra, não. Esse universo está cheio de vidas, cheio de planetas habitados. Então, uma reencarnação possibilita, sim, a gente ter uma ligação, morar até em mundos diferentes, tendo, então, a solidariedade, uma ligação com seres de todos os mundos. A base para a fraternidade universal é estabelecida pela reencarnação. Tem dúvida? Não tem como, né, gente? Olha que gravura bonita. Então, a reencarnação estabelece esse laço, essa fraternidade entre nós mesmos em várias existências, entre nós com os nossos irmãos do mesmo planeta, ou entre nós com outros irmãos de outros planetas. É muito bonito isso, essa solidariedade que existe entre todos os seres, todos os filhos de Deus, que a reencarnação possibilita. Esta, então, é a base para a fraternidade universal. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.